A paz do Senhor Jesus, graças a Deus. Até aqui nos ajudou o Senhor. Vamos iniciar a nossa leitura. Primeiro livro dos Reis, do capítulo 17 ao 22. Aí depois segundo livro dos Reis, capítulo 1 e 2. Depois o Evangelho segundo escreveu João, o Evangelho de João, né? O evangelista João, do capítulo 19 ao 21. Amém? Vem comigo na palavra. Mas antes, vamos orar ao Senhor. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Senhor Jesus, eu te agradeço, obrigado por esta oportunidade, por este momento. Perdoa as nossas falhas, os nossos pecados, nos ajuda, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus eu te peço, nos dá graça, nos dá força para iniciar esta leitura, para concluir a leitura deste dia 34 de 100, meu Pai. 34 de 100 para a glória de Deus, mas nos ajuda, meu Pai. Não deixa que nada venha roubar a nossa concentração, meu Pai, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, em nome de Jesus. Primeiro livro dos Reis, do capítulo 17 ao 22. Vamos lá. Do capítulo 27 ao 22. Glória a Deus. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: vai-te daqui e vira-te para o oriente, esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que passando... Amém? Paz em Jesus, Mateus. E sucedeu que passado dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Glória a Deus. A imagem tá bom, o som tá bom. Amém? Glória a Deus. Então a Bíblia vai dizer que Deus alimentava o profeta. Olha os corvos. Ali os corvos vinham ali e sustentavam o profeta. Olha que lindo isso. Glória a Deus. Como também traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. Amém. Então Deus ali sustentava o profeta. Então nós podemos ver a provisão pessoal, né? A provisão pessoal, porque Elias ali, ele cuidara da causa do Senhor, e Deus agora cuida do profeta. Milagre, né? Os corvos ali vinham ali de manhã e à noite e traziam pão e carne para Elias o profeta. Amém? Deus cuida de nós. Deus cuida de nós. Glória a Deus. Vale a pena cuidar da causa do Senhor, porque Deus, Ele cuida da nossa causa, Ele cuida de nós. Glória a Deus. E sucedeu que passados os dias o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Amém, glória a Deus. O som está ótimo, Deus abençoe. Vamos lá. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17, versículo 8. A viúva de Sarepta. Então veio a ele a palavra do Senhor. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo:
levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que ordenei ali a uma mulher viúva, que te sustente. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te uma vasilha e um pouco de água, que beba. E indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor, teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos, né, ou alguns gravetos, 2 gravetos, e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que o comamos e morramos. E Elias lhe disse: não temas, vai e faze conforme a tua palavra, porém faze disso primeiro para mim. Olha que o profeta aqui representa Deus, ó. Faz primeiro para mim. Abri um parênteses aqui, primeiro para Deus, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, ó. O profeta fala assim: não, faz primeiro para mim, prepara um bolo primeiro para mim. E Elias lhe disse: não temas, vai e faze conforme a tua palavra, porém faz disso primeiro para mim, num bolo pequeno, traze-me para fora, depois fará para ti e para teu filho, porque assim diz o Senhor. Porque assim diz o Senhor, é bem essa história, ó. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha, que lindo isso, ó, a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Glória a Deus. Esse é o nosso Deus, o Deus da providência, o Deus provedor. Quer dizer, faz primeiro para mim, porque o profeta fala: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará. Amém? Glória a Deus. A farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias. E assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor, que falara pelo ministério de Elias. E depois destas coisas, sucedeu que adoeceu o filho desta mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou muito, até que nele nenhum fôlego ficou. Então ela disse a Elias: que tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste tu a mim para trazer à memória a minha iniquidade e matares meu filho? E ele lhe disse: dá-me o teu filho. E ele o tomou dá-me o teu filho. E ele tomou do seu regaço e o levou para cima, ao quarto onde ele mesmo habitava, e o deitou em sua cama, e clamou ao Senhor e disse: o Senhor, meu Deus, olha só, também, até esta viúva com que eu moro, afligiste, matando-lhe o seu filho? Então se mediu sobre o menino 3 vezes, e clamou ao Senhor, e disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te que tome a alma deste menino a entrar nele. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele, e reviveu. Olha só, e Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa, e o deu à sua mãe. E disse Elias: vês aí, o teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus,
porque a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Ó, Elias ressuscitou o filho da viúva de Serepta. Que lindo isso, né? Ele entra no quarto, ó, que lindo. Dá-me o teu filho. Ele tomou do seu regaço, levou para cima ao quarto onde ele mesmo habitava e deitou em sua cama e clamou ao Senhor. Então houve uma ressurreição ali e Elias restituiu o filho à sua mulher. Mas ó, então nós podemos ver uma ressurreição. Então houve uma ressurreição aqui no período do Antigo Testamento pelo ministério do profeta Elias. Amém? Glória a Deus. Ó, e clamou o Senhor e disse: ó Senhor, meu Deus, também até esta viúva com que eu moro afligiste, matando-lhe o seu filho? Mas vamos dar sequência aqui. Glória a Deus. Deus abençoe. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18. Vamos lá. E sucedeu que depois de muitos dias a palavra do Senhor veio a Elias no 3º ano, dizendo: vai e mostra-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. E foi Elias mostrar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. Só para abrir um parênteses aqui, Acabe foi o rei de Israel, era um rei ímpio, se corrompeu, se desviou. Acabe aqui era um rei desviado. Acabe, para a gente entender um pouco o contexto, amém? Se casou com Jezabel, uma mulher ímpia, amém? Foi um rei ímpio. Acabe chamou, ó, mostra-te Acabe, e a fome era extrema em Samaria. Então Samaria estava em crise. Acabe chamou a Obadias, o mordomo. Obadias temia muito ao Senhor, porque sucedeu que, destruindo Jezabel, ó Jezabel, pensa numa mulher maldosa, era Jezabel. Era Jezabel. Porque sucedeu que, destruindo Jezabel os profetas do Senhor, ela matava os profetas do Senhor. Ó. Obadias tomou 100 profetas e de 50 em 50 o escondeu numa cova e o sustentou com pão e água. Olha só. E disse Acabe a Obadias: vai pela terra a todas as fontes de água e a todos os rios. Pode ser que achemos erva, para que em vida conservemos os cavalos e mulas, e não estejamos privados dos animais. E repartiram entre si a terra, para passarem por ela. Acabe foi à parte por um caminho, e Obadias também foi à parte por outro caminho. Estando, pois, Obadias já em caminho, eis que Elias o encontrou, e conhecendo ele, prostrou-se sobre o seu rosto e disse: és tu, meu senhor Elias? E disse ele: eu sou. Vai e diz a teu senhor: eis que aqui está Elias. Porém ele disse: em que pequei? Para que entregues teu servo na mão de Acabe, para que me mate? Vive o Senhor teu Deus, que não houve nação nem reino aonde o meu senhor não mandasse em busca de ti. Olha só. E dizendo eles: aqui não está. Então ajuramentava os reinos e as nações, se eles te não tinham achado. Então Acabe procurou Elias e não achou, porque quando Deus esconde, né? Quando Deus esconde, ninguém acha. Então Deus escondeu Elias no ribeiro de Querite, na casa da viúva de Serepta. Deus escondeu Elias. Quero abrir um parênteses aqui. E quando Deus esconde, quando Deus nos esconde, isso aqui fala de anonimato. Quando nós estamos no anonimato, quando Deus nos esconde, né, é para nós crescermos, é para nós criarmos raízes, entendeu? Esse é o mistério aqui, ó. Olha que a palavra está falando conosco. Então, quando Deus nos esconde, amado, é para nos fortalecer, é para nós criarmos resistência. Amém? Vamos dar continuidade aqui. Glória a Deus. E agora dizes tu: vai e dize a teu senhor: eis que aqui está Elias. E poderia ser que, apartando-me eu de ti, o Espírito do Senhor te tomasse, não sei para onde, e vindo eu dar as novas a Acabe, e não te achando ele, me mataria.
Porém eu, teu servo, temo ao Senhor desde a minha mocidade. Porventura não disseram ao meu Senhor o que fiz quando Jezabel, olha só, Jezabel, pensa numa mulher perigosa, ó, era Jezabel. Quando Jezabel matava os profetas do Senhor, como escondi a 100 homens dos profetas do Senhor, de 50 e 50, numas covas, e sustentei com pão e água. Então olha só, Obadias sustentou 100 profetas. Agora dizes tu, vai e dize a teu Senhor, eis que aqui está Elias, e ele me mataria. E disse Elias, vive o Senhor dos exércitos, perante cuja face estou, que deveras hoje me mostrarei a ele. Então foi Obadias encontrar-se com Acabe e lhe anunciou. E foi Acabe encontrar-se com Elias. E sucedeu que, vendo Acabe, né, o rei ímpio aqui, a Elias, o profeta, disse-lhe Acabe, és tu o perturbador de Israel? Então disse ele, eu não tenho perturbado a Israel. Olha o que o profeta fala. Mas tu e a casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste aos Balaíns. Então Elias fala, não sou eu que o perturbo, não sou eu o perturbador de Israel, não, é você que se desviou, é você que precisa se consertar, é você que precisa se arrepender. Olha só o profeta falando de repreendendo Acabe. É você que desviou e está seguindo outros deuses. Eu não sou perturbador de Israel, não. Ele quis dizer, é você que está desviado. Tudo isso está acontecendo porque você se desviou dos propósitos divinos do Senhor para a sua vida. E seguistes a Balaíns. Agora, pois, envia ajunta a mim todo o Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal, e os 400 profetas de Azera, que comem da mesa de Jezabel, ó. Então enviou Acabe do estrangeiro a todos os filhos de Israel, e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse, até quando, olha só que lindo isso aqui, ó, forte, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue-o, se é Baal, segue-o. Porém o povo lhe não respondeu nada. Então não podemos servir a dois senhores, né? Então Elias falou, vocês estão cocheando em dois pensamentos? Elias e os profetas de Baal. Então disse Elias ao povo, só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Então aqui, Elias propôs um desafio. Amém? E crente gosta de desafio. Ele propôs um desafio. Ele desafiou os profetas de Baal e os profetas de Azera. Amém? Deem-se nós, pois, 2 bezerros. E eles escolheram para si um dos bezerros, e o dividiram em pedaços, e ponha sobre a lenha, porém não lhe meta fogo. Olha qual que é o desafio aqui, ó. E eu preparei outro bezerro, e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então, prepara o sacrifício, vamos preparar o sacrifício, mas não coloca fogo. Então invoquei o nome... Então invocai o nome do vosso Deus. Elias está falando para eles. E eu invocarei o nome do Senhor, do meu Deus. E, né, do meu Deus aqui eu estou falando. E há de ser que o Deus... Então toda vez a gente pode ver aqui, Deus com letra minúscula é o Deus de pau, de pedra, Baal. Mas toda vez que se refere ao nosso Deus, ao Deus verdadeiro, ao único Deus, sempre está com letra maiúscula. Os irmãos podem notar esse detalhe na Bíblia. Amém? E há de ser que o Deus, ó, de letra minúscula, que responder por fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu e disse, boa é esta palavra. Então, resumindo, qual que foi o desafio? O Deus que responder com fogo. Esse é o Deus verdadeiro. Boa essa palavra, né?
e há de ser que o Deus que responder por fogo, esse será Deus. E disse Eli aos profetas de Baal: escolhei para vós um dos bezerros, e preparai o primeiro, porque sois muitos, e invocai o nome do vosso Deus. Ó, Deus com letra minúscula aqui, que era o Deus de Baal. E não lhe metais fogo. E tomando o bezerro que lhe dera, e o prepararam, e invocaram o nome de Baal. Então eles começaram a clamar Baal: Baal, responde com fogo. E desde amanhã até o meio-dia, dizendo a Baal: responde-nos, responde-nos, responde-nos. Porém nem havia voz, nem quem respondesse, e saltavam sobre o altar que se tinha feito. E sucedeu que ao meio-dia Elias zombava deles, ó Elias, e dizia: clamai em altas vozes, porque ele é um Deus. Pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa que fazer, ou que intente alguma viagem. Porventura dorme e despertará. E eles clamavam a grandes vozes, e se retalhavam com facas e com lancetas, conforme o seu costume, até derramarem sangue sobre si. E sucedeu que, passando o meio-dia, profetizaram eles. Profetizaram eles. Começaram até a profetizar para o Deus de Baal. Até os profetas de Baal começaram a profetizar aqui, ó. E sucedeu que, passado o meio-dia, profetizaram eles, até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém não houve voz, nem resposta e nem atenção alguma. Olha só. Então Elias, olha só, o homem de Deus, disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se achegou a ele. E reparou o altar, ó, e arrumou o altar. E reparou o altar do Senhor, que estava quebrado. Então primeiro ele arruma o altar que estava quebrado. Primeiro o altar, abriu um parênteses aqui. Primeiro o altar da nossa vida, primeiro a nossa vida espiritual, primeiro nós precisamos arrumar o nosso altar. Amém? Então Elias arrumou o altar, Elias reparou o altar, Elias restaurou o altar que estava em ruína. Olha aqui, ó. Aqui, ó. E reparou o altar do Senhor que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, a qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha, dividiu o bezerro em pedaços e o pôs sobre a lenha. E disse: enchei de água 4 cântaros e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: fazei-o a segunda vez. E o fizeram a segunda vez. E disse ainda: fazei-o a terceira vez. E o fizeram a terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, e ainda até o rego encheu de água. E sucedeu depois que, oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se achegou e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Responda-me, Senhor, responda-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Então caiu o fogo do Senhor. Aleluia. Rabassou, decanta, rabassu. Esse foi o desafio, ó. Então caiu o fogo do Senhor. Eu quero abrir um parênteses aqui, quero dizer que Jesus cura, Jesus salva, Jesus liberta
e batiza com o Espírito Santo e com fogo, Fecha parênteses. Glória a Deus. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo caiu sobre os seus rostos e disse: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. E Elias lhe disse: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. E lançaram mão deles, e Elias o fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque ruído há de uma abundante chuva. E Acabe subiu a comer e a beber. Porque ruído há de uma abundante chuva. Eu já estou ouvindo o ruído de uma abundante chuva. Aleluia. E Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo e se inclinou por terra, olha só, e meteu o seu rosto entre os joelhos. Meu Deus, ele vai orar, se humilhou. Quer dizer, ele falou: já estou ouvindo um ruído de uma abundante chuva, mas ele foi orar. Meteu o seu rosto entre os seus joelhos. Olha Elias. E disse ao seu moço: sobe agora e olha para a banda do mar. E subiu e olhou e disse... E o rapaz disse: não há nada. Quer dizer, ele está orando e não há nada. Calma, mas você vai desistir? Abriu um parênteses. Não, continua orando. A vitória não chegou? Continua orando. Não aconteceu nada? Continua orando. Parece que não está acontecendo nada. Continua orando. Porque ruído há de uma abundante chuva. Nem pega isso daí. Glória a Deus. Hoje o negócio tá bom aqui, né? E não, é uma leitura da Bíblia aqui em 100 dias, tá, amado? Mas eu tô lendo aqui hoje. Nós estamos lendo, estamos pregando também, fazendo um comentário, aquilo que Deus, o Espírito Santo está colocando no nosso coração. Amém? Glória a Deus. Não há nada. Então disse ele: torna lá 7 vezes. Ó. E sucedeu que a 7ª vez. Então não desista. E sucedeu que a 7ª vez disse: eis que uma pequena nuvem, como a mão de um homem, subindo do mar. Então disse ele: sobe e dize a Acabe: aparelha o teu carro e desce, porque a chuva te não apanhe. E sucedeu que, entrando os céus, se enegreceram com nuvens e vento, e veio uma grande chuva. E Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. E a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu os lombos e veio correndo perante Acabe até a entrada de Jezreel. Glória a Deus, que lindo isso, né? Tem até um louvor, né? Faz chover, Senhor, derrama chuva nesse lugar. Bem, vamos dar essa continuidade aqui. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19. Glória a Deus. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel, essa mulher malvada, mulher ímpia, mandou uma mensagem a Elias e disse-lhe: assim me façam os deuses e outro tanto, se de certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a de um deles. Olha só. Então Jezabel ameaçou Elias, jurou Elias de morte. Ameaçou Elias de morte. Então Elias agora fica com medo, ó. Ficou com medo de Jezabel. Então no Monte Carmelo, no Monte Carmelo, não é isso? No Monte Carmelo, nós podemos ver Elias desafiando ali os 800 profetas, né? 400 profetas de Baal, de Azera ali, mas agora ele foge por causa porque Jezabel o ameaça. Então, quer dizer, nós podemos ver a nossa vida tem nossos altos e baixos também. Uma hora Elias está lá, né, clamando ao Senhor, Deus
respondeu, caiu fogo do céu, agora ele está fugindo de uma mulher, porque ele foi ameaçado por Jezabel. Olha só, os nossos altos e baixos, a nossa vida é assim. Ninguém é super-homem. No mundo tereis aflições. Então Jezabel, aqui, o que vendo ele se levantou para escapar com vida. Ele está fugindo de Jezabel, Elias, agora. Só uma comparação, olha que interessante aqui. Ele tá quando ele desafiou os 450 profetas de Baal e também os profetas de Azera, que parece que eram 400 profetas. Então, ao todo eram 850 profetas, é isso, né? Falsos profetas ali. E ele desafiou, mas agora ele está fugindo de uma mulher. Tá entendendo? Ele está com medo. E foi e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto. Olha só, então ele vai para o deserto agora. Ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro. Olha só, de uma árvore lá, de um zimbro. E pediu em seu ânimo a morte. E disse: já basta, ó Senhor. Toma agora a minha vida, pois não sou eu melhor do que meus pais? E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu, e tornou a deitar-se. Olha só como estava. Elias estava em crise. Pediu a morte, fugiu de Jezabel. E o anjo do Senhor tornou a segunda vez, tocou e disse: levanta-te e come. Ó, levanta-te e come da palavra. Eu quero abrir um parênteses aqui, aplicar para a nossa vida. Levanta-te e come da palavra. Nabassou, decanta Nabassou. Ó, e o anjo do Senhor tornou a segunda vez e tocou e disse: levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Então tem muita lenha para queimar ainda, não acabou não. Muito comprido será o teu caminho. Elias. Tem Elias aí? Elias no Monte Horebe. Levantou-se, pois, e comeu, e bebeu, e com a força daquela comida, olha só, que o anjo deu, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna, olha só. Você viu como que Elias está em crise? Agora ele entra numa caverna. Sai da caverna, profeta! Quero abrir um parênteses aqui. Sai dessa caverna! E ali entrou numa caverna, e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e disse: que fazes aqui, Elias? O que você está fazendo aqui? E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus do exército, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares, é um povo rebelde, e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só. Então Elias está achando que ele ficou só. E buscam a minha vida para me matarem. E ele lhe disse: sai para fora, e põe-te neste monte, perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes, e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. Então Deus tem as suas maneiras, tem as suas multiformes, as suas maneiras de falar com a gente. Uma hora ele fala no fogo, uma hora ele fala numa voz mansa e delicada. Amém?
O importante é nós termos sensibilidades para ouvir a voz do Espírito Santo falar no meu, no seu e no nosso coração. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz, o Espírito Santo diz à igreja. E sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? E ele disse: eu tenho sido extremamente zeloso, extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só. Não, ele está equivocado. Aqui Elias está equivocado. Ele está achando, né, com todo respeito, mas eu já vi alguns pregadores, alguns teólogos dizerem que Elias está achando que ele é a última Coca-Cola do deserto. E não é. Última Coca-Cola não, é a última bolacha do deserto, né? Um negócio assim. Ó, a espada. E eu fiquei só. E buscam a minha vida para me tirarem. E o Senhor lhe disse: vai e volta pelo caminho para o deserto de Damasco. Vem e unge a Azael, rei sobre a Síria. Então não acabou não. Você vai ungir ainda Azael, rei sobre a Síria. Também a Jeú, filho de Nimsi, ungirás rei de Israel. E também Eliseu, filho de Zafate, Jabel Meolá, ungirás profeta em teu lugar. E há de ser que o que escapar da espada de Azael, matá-lo-á, Jeú. E o que escapar da espada de Jeú, matá-lo-á, Eliseu. E também eu fiz ficar em Israel, quer dizer, você não está sozinho não, Elias, E também Deus tem a sua reserva. Deus tem as suas reservas, olha só. Olha o que Deus falou no meu coração. Deus tem as suas reservas. Também eu fiz ficar em Israel 7.000, todos os joelhos, que se não dobraram a Baal, e toda a boca que o não beijou, ainda tem 7.000. E partiu, pois, Elias dali, e achou a Eliseu, filho de Zafate, que andava lavrando com 12 juntas de bois, adiante dele, e ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Então deixou ele os bois e correu após Elias e disse: deixa-me beijar o meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. E ele lhe disse: vai e volta, porque que te tenho eu feito? Vai e volta. Voltou, pois, de atrás dele, e tomou uma junta de bois e os matou. E com os aparelhos dos bois cozeu as carnes, e as deu ao povo, e comeram. Então se levantou e seguiu Elias e o servia. Olha só, primeiro o profeta, vamos dizer assim, Eliseu iniciou seu ministério servindo. O ministério é servir. Então, e hoje a gente pode ver que tem pessoas que não querem servir, obreiras não querem servir, querem ser servidos. Estão atrás de status, de fama, querem seu nome nos cartazes, outdoor. Mas não, ministério é servir. Aquele que quer ser o primeiro, seja servo. O ministério é andar com bacia e toalhas e lavar os pés dos discípulos. Amém? Primeiro livro dos Reis, capítulo 20. E Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todas as suas forças, e 32 reis, e cavalos e carros havia com ele. E subiu e cercou a Samaria, e pelejou contra ela, e enviou à cidade mensageiros, a Acabe, rei de Israel. E disse-lhe: assim diz Ben-Hadad: a tua prata e o teu ouro são meus, tuas mulheres e os melhores de teus filhos são meus. Deixa eu aumentar esse ventilador aqui. Glória a Deus.
E respondeu o rei de Israel e disse, conforme tua palavra, ó rei, meu senhor, teu sou eu e tudo quanto tenho. E tornaram a vir os mensageiros e disseram assim, fala Ben-Hadad, dizendo, ainda que eu tenha mandado dizer, tu me has de dar a tua prata e o teu ouro, e as tuas mulheres e os teus filhos, todavia amanhã a estas horas enviarei os meus servos a ti, esquadrinharão a tua casa e as casas dos teus servos, e há de ser que tudo o que for aprazível aos teus olhos o meterão nas suas mãos e o levarão. Aqui é o contexto, é sobre guerra entre Acabe e o rei da Síria. Glória a Deus. Então o rei de Israel chamou todos os anciões da terra e disse, notai agora e vede como este busca mal, pois enviar a mim por minhas mulheres, e por meus filhos, e pela minha prata, e pelo meu ouro, e não lhe o neguei. E todos os anciões e todo o povo lhe disseram, não lhe des ouvidos, nem consintas, pelo que disse aos mensageiros de Ben-Hadad, dizei ao rei, meu senhor, tudo o que primeiro mandaste, pedir a teu servo farei, porém isto não posso fazer. E foram os mensageiros e lhe tornaram com esta resposta. E Ben-Hadad enviou a ele e disse, assim me façam os deuses outro tanto, que o pó de Samaria não bastará para encher as mãos de todo o povo que me segue. Porém o rei de Israel respondeu e disse, dizei-lhe, não se gabe quem se cinge como aquele que descinge. E sucedeu que, ouvindo ele esta palavra, estando bebendo, ele e os reis nas tendas, disse aos seus servos, ponde vós em ordem contra a cidade. Eis que um profeta se chegou a Acabe, rei de Israel, ele disse, assim diz o Senhor, viste toda esta grande multidão? Eis que hoje te entregarei nas tuas mãos, para que saibas que eu sou o Senhor. E disse Acabe, por quem? E ele disse, assim diz o Senhor, pelos moços dos príncipes das províncias. E disse, quem começará a peleja? E disse, tu. Então contou os moços dos príncipes das províncias, e foram 232. E depois deles contou todo o povo, todos os filhos de Israel, 7.000. E saíram ao meio-dia. Ben-Hadad estava bebendo, embriagando-se, nas tendas, ele e os reis, os 32 reis que ajudavam. E os moços dos príncipes das províncias saíram primeiro. Ben-Hadad enviou a alguns que lhe deram avisos, dizendo, saíram de Samaria uns homens. E ele disse, ainda que para a paz saíssem, tomai-os vivos, e ainda que a peleja saíssem vivos, o tomai. E saíram, pois, da cidade os moços dos príncipes das províncias, e o exército que o seguia, e eles feriram cada um o seu homem. E os sírios fugiram, e Israel os perseguiu. Porém, Ben-Hadad, rei da Síria, escapou, o cavalo com alguns cavaleiros. E saiu o rei de Israel e feriu cavalos e os carros, e feriu os sírios com grande estrago. Então o profeta chegou-se ao rei de Israel, ele disse, vai, esforça-te e atenta, e olha o que has de fazer, porque no decurso de um ano o rei da Síria subirá contra ti, porque os servos do rei da Síria lhe disseram, seus deuses são deuses dos montes, por isso foram mais fortes do que nós. Mas pelejamos com eles em campo raso, e por certo veremos se não somos mais fortes do que eles. Porque os servos do rei da Síria lhe disseram,
Seus deuses são deuses dos montes. Deus é Deus do monte e Deus do vale também. Faze, pois, isso, tira os reis cada um do seu lugar, e põe capitães em seu lugar, e numera outro exército, como o exército que caiu de ti, e cavalos como aqueles cavalos, e carros como aqueles carros, e pelejemos com eles em campo raso, e veremos se não somos mais fortes do que eles. E deu ouvido à sua voz, e assim fez. E sucedeu que, passado um ano, Ben-Hadad fez revista dos sírios e subiu a Feca para pelejar contra Israel. E também dos filhos de Israel se fez revista, e providos de víveres marcharam contra eles. E os filhos de Israel acamparam-se defronte deles, como 2 pequenos rebanhos de cabras, mas os sírios enchiam a terra. E chegou o homem de Deus e falou ao rei de Israel e disse: assim diz o Senhor, porquanto os sírios disseram: o Senhor é Deus dos montes e não Deus dos vales. Toda esta grande multidão entregarei nas tuas mãos, para que saibas que eu sou o Senhor. E 7 dias estiveram estes acampados defronte dos outros. E sucedeu ao 7º dia que a peleja começou, e os filhos de Israel feriram dos sírios 100.000 homens de pé, num dia. E os restantes fugiram para a Feca, a cidade, e caiu o muro sobre 27.000 homens, que restaram. Ben-Hadad, porém, fugiu e veio à cidade, andando de câmara em câmara. Acabe vence os sírios e faz aliança com seu rei. Então lhe disseram os seus servos: eis que já temos ouvido que os reis da casa de Israel são reis clementes. Ponhamos, pois, panos de sacos aos lombos e cordas às cabeças, e saiamos ao rei de Israel. Pode ser que guarde em vida a tua alma. Então cingiram panos de saco aos lombos e cordas às cabeças, e vieram ao rei de Israel, e disseram: diz o teu servo Ben-Hadad, deixa-me viver. E disse ele: pois ainda vive, é meu irmão. E aqueles homens tomaram isso por bom presságio, e apressaram-se em apanhar a sua palavra, e disseram: teu irmão Ben-Hadad vive. E ele disse: vinde, trazei-mo. Então Ben-Hadad saiu a eles, e Acabe o fez subir ao carro. E disse ele: as cidades que meu pai tomou de teu pai, tas restituirei, e faze para ti ruas em Damasco, como meu pai as fez em Samaria. E eu respondeu Acabe: te deixarei ir com esta aliança. Fez com ele aliança e o deixou ir. Então um dos homens dos filhos dos profetas disse ao seu companheiro, pela palavra do Senhor: ora, fere-me. E o homem recusou feri-lo. E ele disse: por que não obedeceste à voz do Senhor? Eis que ei te apertando de mim, um leão te ferirá? E como ele se apartou, um leão o encontrou e o feriu. Depois encontrou outro homem e disse-lhe: ora, fere-me. E feriu aquele homem, ferindo-o e vulnerando-o. Então foi o profeta e pôs-se perante o rei no caminho, disfarçou-se com cinza sobre os seus olhos, e sucedeu que, passando o rei, clamou ele ao rei e disse: teu servo saiu ao meio da peleja, e eis que, desviando-se um homem, me trouxe outro homem, e disse: guarda-me este homem, se vier a falar, será a tua vida em lugar da vida dele, ou pagará 1 talento de prata. Sucedeu, pois, que, estando teu servo ocupado de uma e de outra parte, entretanto desapareceu. Então o rei de Israel lhe disse: esta é a tua sentença.
tu mesmo a pronunciastes. Então ele se apressou e tirou a cinza de sobre os seus olhos. E o rei de Israel reconheceu que era um dos profetas. E disse-lhe: assim diz o Senhor, porquanto soltaste da mão o homem que eu havia posto para a destruição, a tua vida será em lugar de sua vida, e o teu povo em lugar do teu povo, do seu povo. E foi-se o rei de Israel para sua casa, desgostoso e indignado, e veio a Samaria. Nabote recusa vender a sua vinha a Acabe. Abriu um parênteses. A nossa vinha não está à venda, porque é a herança do Senhor. E sucedeu, depois dessas coisas, tendo Nabote o Jezerita uma vinha, ele tinha uma vinha, que em Jezreel estava junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria, que Acabe falou a Nabote, dizendo: dá-me a tua vinha, para que me sirva de horta, pois está vizinha ao pé da minha casa, e te darei por ela outra vinha melhor do que ela, ou se parecer bem aos teus olhos, dar-te-eia a sua valia em dinheiro. Porém Nabote disse a Acabe: guarde-me o Senhor de que eu te dei a herança dos meus pais. Então Acabe veio desgostoso e indignado à sua casa, por causa da palavra que Nabote o Jezreelita lhe falara, dizendo: não te darei a herança de meus pais. E deitou-se na sua cama e voltou o rosto, e não comeu pão. Porém, vindo a ele Jezabel, sua mulher, lhe disse: que há que está tão desgostoso o teu espírito, e não come pão? E ele lhe disse: porque falei a Nabote o Jezreelita. Ele disse: dá-me a tua vinha, por dinheiro, ou se te apraz, te darei outra vinha em seu lugar. Porém ele me disse: não te darei a minha vinha. Abri um parênteses e vou falar novamente. A minha vinha, a nossa vinha não está à venda. Então Jezabel, sua mulher, lhe dissera: governas tu agora no reino de Israel? Levanta-te e come pão, e alegra-te o teu coração. Eu te darei a vinha de Nabote, o Jezreelita. Olha o que Jezabel fez. Depois teve consequência, mas ó. Jezabel ordena a morte de Nabote. Glória a Deus. Então escreveu cartas em nome de Acabe e as selou com seu sinete, e mandou as cartas aos anciões e aos nobres que haviam na sua cidade e habitavam com Nabote. E escreveu nas cartas dizendo: apregoai um jejum, e ponde Nabote acima do povo, e ponde de fronte dele 2 homens, filhos de Baal, que testemunhem contra ele, dizendo: blasfemaste contra Deus e contra o rei, e trazei-o fora e apedrejai-o para que morra. Olha o que ela fez, Jezabel. Arrumou os camaradas lá, os filhos de Baal, foram falsas testemunhas, e mataram Nabote. E os homens da sua cidade, os anciões e os nobres que habitavam em sua cidade, fizeram como Jezabel lhe ordenara, conforme estava escrito nas cartas que lhe mandara. E apregoaram o jejum e puseram Nabote acima do povo. Então vieram 2 homens, filhos de Belial, e puseram-se de frente dele. E os homens, filhos de Belial, testemunharam contra ele, contra Nabote, perante o povo, dizendo: Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei. E o levaram para fora da cidade e o apedrejaram com pedras e morreu. Ó.
Então enviaram a Jezabel, dizendo: Nabote foi apedrejado e morreu. E sucedeu que, ouvindo Jezabel que já fora apedrejado, Nabote e morrera, e disse Jezabel a Acabe: Levanta-te e possui a vinha de Nabote, o Jezreelita, a qual ele te recusou dar por dinheiro, porque Nabote não vive, mas é morto. E sucedeu que, ouvindo Acabe que já Nabote era morto, Acabe se levantou para descer para a vinha de Nabote, o Jezreelita, para a possuir. Deus manda Elias ameaçar Acabe. Então veio a palavra do Senhor a Elias, o tisbita, dizendo. Então, quer dizer, quando Acabe está indo para pegar a vinha, vem Elias ao encontro, o profeta. Levanta-te e desce para encontrar-te com Acabe, rei de Israel, que está em Samaria, e eis que está na vinha de Nabote, aonde tem descido para possuir. E falar-lhe-ás, dizendo: Assim diz o Senhor, porventura não mataste e tomaste a herança? Falar-lhe-ás mais, dizendo: Assim diz o Senhor, no lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, os cães lamberão o teu sangue, o teu mesmo. E disse Acabe a Elias: Já me achaste inimigo meu? E ele disse: Achei-te, porquanto já te vendeste para fazeres o que é mal aos olhos do Senhor. E eis que trarei mal sobre ti, e arrancarei a tua posteridade, e arrancarei de Acabe a todo homem, como também o encerrado e o desamparado em Israel. E farei a tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e como a casa de Bazá, filho de Aias, por causa da provocação com que me provocastes, e fizeram pecar a Israel. E também acerca de Jezabel falou o Senhor, dizendo: Os cães comerão Jezabel, junto ao antemuro de Jezreel. Aquele que de Acabe morrer na cidade, os cães o comerão, e o que morrer no campo, as aves do céu o comerão. Porém ninguém fora como Acabe, que se vendera para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o incitava. Olha só, a mulher ia lá, incitava Acabe, e Acabe desobedecia o Senhor. E a mulher, por isso que a Bíblia fala: a mulher sábia edifica a casa, a tola destrói. E fez grandes abominações, seguindo os ídolos, conforme tudo o que fizeram os amorreus, os quais o Senhor lançou fora da sua possessão, de diante dos filhos de Israel. E sucedeu, pois, que Acabe, ouvindo essas coisas, rasgou as suas vestes e cobriu a sua carne de pano de saco e jejuou, e dormia em cima de sacos e andava mansamente. Então veio a palavra do Senhor a Elias o tisbita, dizendo: Não viste que Acabe se humilha perante mim? Porquanto, pois, se humilha perante mim, não trarei este mal nos seus dias. Não trarei esses mal em seus dias, mas nos dias de seu filho trarei este mal sobre a sua casa. Primeiro livro dos Reis, capítulo 22. Acabe faz aliança com Josafá. E estiveram quietos três anos, não havendo guerra entre a Síria e Israel. Porém, no terceiro ano sucedeu que Josafá, rei de Judá, desceu para o rei de Israel. E o rei de Israel disse aos seus servos: Não sabeis vós que Ramote de Gileade é nossa? E nós estamos quietos, sem a tornar da mão do rei da Síria? Então disse a Josafá: Irás tu comigo a peleja, Ramote de Gileade? E disse Josafá ao rei de Israel: Serei como tu és, e o meu povo como o teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. Disse mais Josafá ao rei de Israel: Consulta, porém, primeiro hoje a palavra do Senhor. Então o rei de Israel ajuntou os profetas, até quase 400 homens, e disse: Irei a peleja contra Ramote de Gileade?
ou deixarei de ir? E eles disseram: sobe, porque o Senhor a entregara na mão do rei. Disse, porém, Josafá: não há aqui ainda algum profeta do Senhor, a qual possamos consultar? Então disse o rei de Israel a Josafá: ainda há um homem, por quem podemos consultar ao Senhor, porém eu o aborreço, porque nunca profetiza de mim bem, mas só mal. Este é Micaías, filho de Imlá. E disse Josafá: não fale o rei assim. Então o rei de Israel chamou um eunuco e disse: traze-me depressa Micaías, filho de Imlá. E o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam assentados cada um no seu trono, vestidos de vestiduras reais na praça, à entrada da porta de Samaria, e todos os profetas profetizavam a sua presença. Era só vitórias, o profeta profetizava, só bênção, só vitória. E Zedequias, filho de Kenana, fez para si um chifre de ferro e disse: assim diz o Senhor, com estes ferirá os sírios, até de todo o consumir. E todos os profetas profetizaram, assim dizendo: sobe a Ramote de Gileade e prosperará. Ó, só pregavam prosperidade. Esses profetas aqui, ó. Os profetas de Jezabel, os profetas de Acabe. Porque o Senhor a entregará na mão do rei. E o mensageiro que foi chamar a Micaías falou-lhe dizendo: vê aqui que as palavras dos profetas a uma voz predizem coisas boas para o rei. Quer dizer, o rei está desviado, o rei está em pecado, o rei está todo desconcertado, e os profetas só profetizam coisa boa para o rei. Hoje em dia o povo só quer ouvir aquilo que agrada ao seu coração. Não, mas a gente tem que pregar aquilo que o Senhor quer falar com a igreja. Não aquilo que eu quero ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir. Seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles, e fala bem, viu? Porém Micaías disse: vive o Senhor, que o que o Senhor me disser, isto falarei. E vindo ele ao rei, o rei lhe disse: Micaías, iremos a Ramote de Gileade, a peleja, ou deixaremos de ir? E ele lhe disse: sobe e será próspero, porque o Senhor a entregará na mão do rei. E o rei disse: até quantas vezes te conjurarei que me não fales, senão a verdade, em nome do Senhor? Então disse ele: vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: estes não têm Senhor. Torne cada um em paz para a sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá: não te disse eu que ele nunca profetiza de mim bem, senão só mal? Então disse ele: ouve, pois, a palavra do Senhor. Viu o Senhor assentado sobre o seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, e a sua mão direita e a sua esquerda. E disse o Senhor: quem induzirá Acabe a que suba e caia em Ramote de Gileade? E um dizia desta maneira e outro de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu induzirei. E o Senhor lhe disse: com que? E disse ele: eu sairei e serei um espírito da mentira na boca de todos os seus profetas. E ele disse: tu o induzirás e ainda prevalecerás. Sai e fazes assim. Agora, pois, eis que o Senhor pôs o espírito da mentira na boca de todos esses teus profetas, e o Senhor falou mal contra ti. Então Zedequias, filho de Kená, chegou e feriu a Micaías no queixo, e disse: por onde passou de mim o Espírito do Senhor para falar a ti? E disse Micaías: eis que o verás naquele mesmo dia, quando entrares de câmara em câmara, para te esconderes.
Então disse o rei de Israel, Acabe, tomai a Micaías e tornai a trazê-lo à mão, o chefe da cidade, e a Joás, filho do rei. E direis, assim diz o Senhor, assim diz o rei, metei este homem na casa do cárcere, e sustentai-o com pão de angústia, e com água de amargura, até que eu venha em paz. E disse Micaías, se tu voltar em paz, o Senhor não tem falado por mim. Disse, mas ouve todos os povos. Assim o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, subiram a Ramote de Gileade. E disse o rei de Israel a Josafá, eu me disfarçarei e entrarei na peleja. Tu, porém, veste as tuas vestes. E disfarçou-se, pois, o rei de Israel. Entrou na peleja. E o rei da Síria deu ordem aos chefes dos carros, que eram 32, dizendo, não pelejareis nem contra pequeno, nem contra grande, mas só contra o rei de Israel, Acabe. Eles querem o rei de Israel, os sírios. Sucedeu, pois, que vendo os chefes dos carros Josafá, disseram, ele certamente, este é o rei de Israel. E chegaram-se a ele para pelejar com ele. Porém Josafá gritou. E sucedeu que vendo os chefes dos carros, que não eram o rei de Israel, deixaram de segui-lo. Então um homem entesou o arco na sua simplicidade e feriu o rei de Israel por entre as fivelas e couraças. Então ele disse ao seu carreteiro, virá a tua mão e tira-me do exército, porque estou gravemente ferido. E a peleja foi crescendo naquele dia, e o rei parou no carro, defronte dos sírios, porém ele morreu à tarde, e o sangue da ferida corria no fundo do carro, e depois do sol posto, passou um pregão pelo exército, dizendo, cada um... Pega uma aguinha para mim, alguma coisa para me beber, Lucas, por favor? Obrigado. Suquinho. Glória a Deus. Vamos continuar. Cada um para a sua cidade, e cada um para a sua terra. E morreu o rei, e o levaram a Samaria, e sepultaram o rei em Samaria. E, lavando-se o carro do tanque de Samaria, os cães lamberam o seu sangue. Ora, as prostitutas se lavam ali, ou armas, conforme a palavra que o Senhor tinha dito. Quanto ao mais dos atos de Acabe, e tudo quanto fez, a casa de marfim que edificou, e a todas as cidades que edificou, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? Assim dormiu Acabe com seus pais, e Acasias seu filho reinou em seu lugar. O reinado de Josafá e a sua morte. E Josafá, filho de Asa, começou a reinar sobre Judá. E Josafá, filho de Asa, começou a reinar sobre Judá no 4º ano de Acabe, rei de Israel. E era Josafá da idade de 35 anos quando começou a reinar, e 25 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Uzuba, filha de Sili. E andou em todos os caminhos de Asa, seu pai, e não desviou deles, fazendo o que era reto aos olhos do Senhor. Errou porque fez aliança com o ímpio, com Acabe, quase perdeu a sua vida. Todavia os altos não se tiraram. Ainda o povo sacrificava e queimava incenso nos altos, e Josafá esteve em paz com o rei de Israel. Quanto
ao mais dos atos de Josafá, e ao poder que mostrou, e como guerreou, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá, também desterrou da terra o resto dos rapazes escandalosos que ficaram nos dias de Asa seu pai. Então não havia rei em Edom, porém um vice-rei. E fez Josafá navios de Tarsis. Olha só. E fez Josafá navios de Tarsis para irem em Ofir por causa do ouro. Olha só, Josafá construiu navios para ir em Ofir. Em Ofir tinha muito ouro. Porém não foram porque os navios se quebraram. Olha só. Deus fez quebrar os navios em Ezion-Geber. Então Acasias, filho de Acabe, disse a Josafá: vão os meus servos com os teus servos nos navios. Porém Josafá não quis. E Josafá dormiu com seus pais e foi sepultado junto a seus pais, na cidade de Davi. Seu pai e Jeorão, seu filho, reinou em seu lugar. E Acasias, filho de Acabe, começou a reinar em Samaria, no ano 17 de Josafá, rei de Judá, e reinou 2 anos sobre Israel. E fez o que era mal aos olhos do Senhor. Então, a maioria dos reis de Israel fez o que era mal aos olhos do Senhor. Então, e alguns reis de Judá, a gente pode ver, está escrito assim, ó, e fez o que era reto aos olhos do Senhor. Amém? E fez o que era mal aos olhos do Senhor, porque andou nos caminhos de seu pai, como também nos caminhos de sua mãe, e nos caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar Israel, e serviu a Baal, se inclinou diante dele, indignou ao Senhor, Deus de Israel, conforme tudo quanto lhe fizera. Então, segundo livro de Reis, primeiro livro dos Reis, nós terminamos. Agora nós vamos entrar no segundo livro dos Reis. Nós vamos ler o capítulo 1 e capítulo 2. Olha só. Moabe revolta-se contra Israel e Acasias adoece. Aqui é interessante também essa passagem. Ó. Acasias adoece. Não dá pra gente ficar pregando muito, fazendo muito comentário, porque senão a leitura fica muito longa e muito extensa. Amém? Mas algumas coisinhas Deus coloca no meu coração, a gente faz um rápido, um breve comentário, amém? Senão demora muito a leitura. Então é mais leitura mesmo, amém? Glória a Deus. Lendo a Bíblia em 100 dias, 34 de 100. Vem comigo na palavra. E depois da morte de Acabe, Moabe se revoltou contra Israel. E caiu Acasias, olha só, pelas grades de um quarto alto que tinha em Samaria. E adoeceu, e enviou mensageiros e disse-lhe: ide, perguntai a Baal-zebu, Deus de Ecrom, se sararei desta doença. Olha só. Olha o que Acasias fez. Mas o anjo do Senhor disse a Elias, o tisbita: levanta-te e sobe para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria. E diz-lhe: porventura não há Deus em Israel? Para ires consultar a Baal-zebub, Deus de Ecrom? E por isso assim diz o Senhor: da cama que subiste não descerá, mas nem falta... não descerá, mas sem falta morrerás. Então Elias partiu. E por isso assim diz o Senhor: da cama que subsiste não descerá, mas sem falta morrerás. Então Elias partiu. Os mensageiros voltaram para o rei Acasias. Voltaram para o rei, ele lhe disse: que há que voltaste? E eles disseram: um homem
nos saiu ao encontro e nos disse: Ide, voltai para o rei que vos mandou, e diz-lhe: Assim diz o Senhor, porventura não há Deus em Israel, para que mande consultar a Baal-zebub, Deus de Ecrom? Portanto, da cama que subsiste não descerá, mas sem falta morrerás. E ele disse: qual era o traje, qual que era o perfil, qual que era a veste do homem que nos veio ao encontro e nos falou essas palavras? E eles lhe disseram: era um homem vestido de pelos e com os lombos cingidos de um cinto de couro. Então disse ele: é Elias o tisbita. Fogo do céu consome 100 homens. Então lhe enviou um capitão de 50, e subindo a ele, porque eis que estava sentado no cume do monte, disse-lhe: homem de Deus. O rei disse: desce. Mas Elias respondeu e disse ao capitão de 50: se eu, pois, sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e aos seus 50. Então fogo desceu do céu e consumiu a ele e os seus 50. E tomou o rei a enviar outro capitão de 50 com seus 50. Este lhe falou e disse: homem de Deus, assim diz o rei, desce depressa. E respondeu Elias e disse-lhe: se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e os teus 50. Então fogo de Deus desceu do céu e consumiu a eles e aos 50. E tornou o rei a enviar outro capitão de exército, 50, com seus 50. Então subiu o capitão de 50 e veio e pôs-se de joelhos diante de Elias. E suplicou-lhe e disse-lhe: homem de Deus, seja a peste preciosa aos teus olhos a minha vida e a vida destes 50 teus servos. E eis que fogo desceu do céu e consumiu aqueles 2 primeiros capitães de 50 com os seus 50. Porém agora seja preciosa aos teus olhos a minha vida. Então o anjo do Senhor disse a Elias: desce com este, não temas. E levantou-se e desceu com ele ao rei. E disse-lhe: assim diz o Senhor, por que enviastes mensageiros a consultar a Baal-zebub, Deus de Ecrom? Porventura é porque não há Deus em Israel para consultar sua palavra? Portanto, dessa cama que subsiste não descerá, mas certamente morrerá. Assim, pois, morreu, conforme a palavra do Senhor, que Elias falara. E Jorão começou a reinar no seu lugar, no ano 2º de Jeorão, filho de Josafá, rei de Judá, porquanto não tinha filhos. O mais dos feitos de Acasias que tinha feito, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? Segundo livro de Reis, capítulo 2. Elias é elevado ao céu. Sucedeu, pois, que, havendo o Senhor de elevar Elias num redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu de Gilgal. E disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém Eliseu disse: vive o Senhor, e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim foram a Betel. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram a Eliseu. E lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por de cima da sua cabeça? E ele disse: também eu bem, eu sei, calai-vos. E Elias lhe disse: Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém disse: vive o Senhor, e vive a tua alma, que te não deixarei. Assim vieram a Jericó. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por de cima da tua cabeça? E ele disse: também eu bem, eu sei, calai-vos. E Elias disse: ficai aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: vive o Senhor,
e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim ambos foram juntos. E foram 50 homens dos filhos dos profetas, e de longe pararam de fronte, e eles ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou a sua capa e a dobrou, e feriu as águas, as quais se dividiram para as duas bandas, e passaram ambos em seco. Sucedeu, pois, que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: Pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: Peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. E disse: Coisa dura pediste. Se me vires quando for tomado de ti, assim te fará, porém senão não se fará. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, cavalos de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vendo Eliseu, clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais o ouviu. E tomando das suas vestes, as rasgou em duas partes, e também levantou a capa de Elias, que lhe caíra, e voltou-se e parou à borda do Jordão, e tomou a capa de Elias, que lhe caíra, e feriu as águas, e disse: Onde está o Senhor Deus de Elias? Então feriu as águas, e se dividiram elas para uma e outra banda, e Elias passou. Vendo, pois, os filhos dos profetas que estavam de frente em Jericó, disseram: O espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra. E disseram-lhe: Eis que com os teus servos há 50 homens valentes. Ora, deixa-o ir para buscar teu senhor. Pode ser que o elevasse, o Espírito do Senhor o lançasse em alguns dos montes ou em alguns dos vales. Porém ele disse: Não enviastes. Mas eles apertaram com ele, até enfastiar, e disse-lhe: Enviai. Enviaram 50 homens, que o buscaram 3 dias, porém não o acharam. Então voltaram para ele, tendo ele ficado em Jericó. E disse-lhe: Eu não vos disse que não fosseis? E os homens da cidade disseram a Eliseu: Eis que boa é a habitação desta cidade, como o meu senhor vê, pois as águas são más e a terra é estéril. Meu Deus! Olha só. Porém, as águas são más e a terra é estéril. E ele disse: Trazei-me uma salva nova e ponde nela sal. E lhe a trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas e deitou sal nele. E disse: Assim diz o Senhor: Sararei estas águas. Não haverá mais nelas morte nem esterilidades. Ficaram, pois são aquelas águas até o dia de hoje, conforme as palavras que Eliseu tinha dito. Então subiu dali a Betel, e subindo ele pelo caminho, uns rapazes pequenos saíram da cidade, e zombavam dele, e dizendo-lhe: Sobe, calvo. E virando-se ele para trás, os viu e os amaldiçoou no monte do Senhor. Então 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 daqueles pequenos, e foi-se dali para o monte Carmelo, e dali voltou para Samaria. Graças a Deus. Agora só falta mais 2 capítulos, né? Nós vamos aqui, eu vou concluir esta live aqui, nós já vamos entrar na sequência na segunda parte dessa live. Amém? Glória a Deus. Aí a gente já vai ler João capítulo 19. Amém? Vamos orar só agradecendo a Deus. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Senhor Jesus, obrigado por concluir esta leitura, meu Pai. Eu te agradeço em nome do Senhor Jesus. Abençoa, meu Pai, em nome de Jesus. Obrigado porque concluímos esta primeira parte desse vídeo. 34 do 100, meu Pai. Obrigado em nome de Jesus. Deus te abençoe.